sou a Raíssa, sou desenvolvedora Elixir aqui na Stone. Vou continuar o módulo que o Luiz apresentou, que era sobre SQL, só que a gente vai usar o Ecto, que é uma ferramenta que facilita você mapear tabelas em structs Elixir. E você consegue fazer queries nesse modelo através de uma linguagem específica de domínio que ele disponibiliza para você, que é bastante parecida com... pelo menos a nomenclatura, né? Ele tenta manter os mesmos comandos do SQL. Tá, agora eu vou explicar como é que é a arquitetura do Ecto. Ele é composto por 4 módulos principais. Primeiro é o Ecto Repo, que é um módulo que vai permitir você conseguir acessar a sua base de dados. Ele vai permitir que você consiga criar, atualizar e deletar recursos e fazer buscas no seu banco de dados. Então, ele vai gerar a parte do DML, né, que é manipulação de dados, e DQL, né, que é a parte de query do seu banco de dados. Para a gente conseguir acessar o SGBD, você precisa instalar um adapter específico para o seu banco de dados e configurar a sua aplicação para se autenticar nele. Para fazer isso, para acessar um banco relacional que usa SQL, a gente vai precisar instalar a biblioteca EctoSQL. A segunda parte o segundo módulo mais importante é o EctoSchema, que ele basicamente vai mapear a sua fonte de dados para um struct Elixir, né? No caso, a gente, para conseguir mapear as tabelas para um struct Elixir, a gente vai precisar usar esse módulo. O EctoChange Set, ele permite normalizar e validar dados externos, né? Então, poderia ser o usuário preenche um formulário e você quer filtrar esses dados e validar, implementar validações antes de salvar ele no banco de dados. Então, você precisa usar o EctoChange Set. E, finalmente, é o EctoQuery, que ele permite que você consiga fazer query no banco de dados através de uma linguagem específica de domínio em Elixir, que é muito parecida com SQL puro. Depois vocês vão ver nos exemplos. E, além dele facilitar essas queries, ele evita problemas de SQL injection, que é o usuário injetar um código SQL dentro de um texto, por exemplo. Então, o usuário adicionou uma query no meio na hora de preencher um formulário que você declarou na sua página, né? Tá, agora eu vou seguir para a próxima parte, que é a parte de configuração. Agora eu vou falar sobre a configuração do Ecto. Nossa aplicação de exemplo, ela foi gerada com o Mix New. O Mix é uma ferramenta de criação e gerenciamento de projetos que vem junto com o Elixir. Então, no nosso nosso projeto de exemplo, a gente vai conectar os nossos notebooks a essa aplicação de exemplo. A aplicação de exemplo foi criada com esse comando mix new ectoexemplo --sup, que ele, além de gerar a aplicação, ele cria um arquivo application que cria uma árvore de supervisão para a nossa aplicação. A árvore de supervisão é uma forma de você criar processos filhos de forma gerenciada, e dado que deu algum problema nesse processo filho, o próprio supervisor ele vai criar novos processos para substituir, baseado na estratégia que você declarou na sua aplicação. Então, a gente criou a nossa aplicação de exemplo, a gente vai instalar lá no mix.xs, a gente vai instalar o EctoSQL e o Postgres, que é o adapter para o banco de dados, no caso é Postgres, e a gente vai conseguir instalar essas dependências executando o mixdev.get, que ele vai, além de baixar as dependências, ele vai atualizar o arquivo mix.lock, que é tipo uma fotografia das dependências do teu projeto. Ele vai resolver as versões e travar elas, né?
para que você não tenha diferença de resolução de dependência. No caso de uma equipe, né, você garante que você vai instalar, logo que você clonou o projeto lá no Git, todo mundo vai usar a mesma versão da dependência, né? Você não vai ter diferença entre máquinas diferentes, né? Então, para a gente conseguir se conectar ao nosso banco de dados, a gente precisa gerar um repo. Geralmente, numa aplicação simples, eu só tenho um repo para a aplicação toda, mas é possível que você consiga definir mais de um repo dentro de uma mesma aplicação. Você só precisa dizer, definir nomes diferentes para cada um, né? No caso, a nossa aplicação de exemplo ela tem 4 contextos, né? Um repo para cada contexto, então eu tenho um repo contexto hospital, um repo contexto de Detran, né? Para gerenciar carteira de motorista, um repo contexto de inscrição em universidade e um repo contexto de avaliação de filmes. E aí, para eu conseguir inicializar esses repos, quando eu subir a nossa aplicação, eu vou precisar definir dentro dessa função start, né? E aí eu digo quais são os processos filhos. Por enquanto, eu vou definir um processo filho para cada repo. E com essa estratégia one for one, e aí eu defino um nome para esse supervisor e o start link é o responsável por iniciar esses processos filhos. E aí, agora a gente vai para a parte de configuração. A gente precisa definir uma configuração básica dos repos, né? Então, para cada repo, eu preciso definir quais são as credenciais do banco de dados e onde ele está, né? Tem essa palavra-chave aqui, database, que é o nome do banco. Aqui no meu exemplo, ele lê de uma variável de ambiente. Se não tiver nada, se essa variável de ambiente não tiver declarada, ele pega do segundo argumento aqui, pega um valor padrão, né? Que aí, no caso, seria o hospital-database. E username, que é o usuário para se conectar no banco. Password e a senha. Hostname é onde esse banco está. Então, como ele está rodando na minha máquina local, eu coloco localhost. E o priv, que eu vou explicar com mais detalhes, é onde fica as migrations que responsável por montar esse banco, né? E defino a configuração do repo do hospital, defino a configuração do repo do Detran, da universidade e da avaliação de filmes. E aí, finalmente, eu tenho, quando eu dou um mixecto ponto comando, quando eu der, por exemplo, mixecto.create, sem passar qual repo, ele vai criar, aí no caso, como eu botei todos os bancos aqui, ele vai criar todos os bancos, né? Automaticamente ele vai inferir isso aqui. Além das configurações que eu mostrei, tem algumas outras que são importantes, que é a pasta priv, que é onde você quer que fique armazenadas as migrations que vão gerar o esquema do seu banco de dados. Por padrão, se a gente tivesse um repo só, ficaria na pasta priv/repo. No nosso caso, a gente vai ter uma pasta para cada contexto desses. Então, como está fora do padrão, eu preciso definir isso aqui explicitamente. Tem a configuração de log, que é o quão verboso você quer que o logger do Elixir seja. Aí, no caso, se a gente definir como false, a gente não vê nenhum log do Ecto. Em ambiente de desenvolvimento e de teste, ele fica definido em debug, que é o nível mais verboso que tem. Mas isso pode ser uma vulnerabilidade em ambiente de produção. Então, em ambiente de produção, geralmente a gente bota em warning, né? Pool size é o número de conexões que você quer que o Ecto crie para você, que o repo crie para você. Para que serve um pool de conexões? Como criar uma conexão no banco de dados é custoso? A ideia é que você crie elas antecipadamente, né, e consiga reaproveitar de forma limpa e segura. Então, por padrão, ele cria 10 conexões. Então, quando você cria uma conexão, ele inicia, e aí, quando você para de usar, ele devolve esse recurso, né? E timeout é o tempo máximo de milissegundos que o Ecto vai esperar para receber o resultado de uma query. Por padrão, ele espera até 15 segundos, né? Porque isso aqui é em milissegundos, então por isso que está 15.000.
Se você, em alguns casos, você pode definir para Infinity, que é uma query que você sabe que vai demorar muito para retornar, mas geralmente isso aqui não é muito recomendável em ambiente de produção, então tomar muito cuidado com esse timeout. Então, dado que a gente configurou o nosso banco de dados, para criar os esquemas, a gente executa o comando mixactor.create. E aqui eu botei um comando aqui para testar essa conexão, que é basicamente um select que retorna uma constante, nesse caso é 1. E também isso aqui serve para mostrar que você consegue executar o código SQL puro, como o Luiz mostrou no módulo dele, como fazer a mesma coisa dentro do Ecto. E aqui, como o log está como debug, ele está exibindo a implementação da query aqui no banco SQL que o Ecto gerou, né? Então, se a gente tivesse configurado a nossa aplicação errado, a gente não ia conseguir subir a aplicação, não ia conseguir executar esse exemplo, né? No caso, o Ecto vai tentar se conectar algumas vezes automaticamente, até se ele não conseguir, ele aborta a aplicação. Agora eu vou falar sobre alguns comandos úteis do Ecto. A gente criou o nosso banco de dados com mixactor.create para executar as migrations que a gente declarou na pasta priv/repo. A gente vai executar o mixactor.migrate. Mixactor só, ele vai listar todos os comandos disponíveis para o Ecto. Mixactor.drop, ele vai deletar, remover esse banco de dados. Então tem que tomar cuidado na hora de executar esse comando. Mixactor.dump, ele vai gerar um script SQL com todas as tabelas e os dados do seu banco de dados para você conseguir popular o banco posteriormente, né? Mixgen.migration, ele vai gerar um novo arquivo de migration no diretório que você especificou em priv para aquele repo. Mixgen.repo, ele vai gerar um novo módulo de repositório, né, para se conectar com o banco de dados. Mixactor.load, ele vai executar o script SQL que você gerou com mixactor.dump. Mixactor.migrations, ele vai mostrar o status de cada migration no seu banco de dados. E o mixactor.rollback, que é o comando companheiro do mixactor.migrate. O migrate avança e o rollback reverte para uma versão anterior.